Fala, terráqueos! Se você também não é terráqueo, pode falar também. E aí, tudo bem com vocês? Lá na última aula a gente falou de interação gênica. A gente viu que genes podem ser complementares e podem formar uma nova característica. A gente viu o exemplo da crista das galinhas. A gente também viu o exemplo da epistasia, que é quando um gene pode anular ou não a ação de um outro gene. Hoje a gente vai falar de herança quantitativa. A gente vai ver que os genes têm caráter somatório e a partir dessa soma ele pode desenvolver características novas. Disso a gente vai estudar também sobre a pleiotropia. E se você quer entender tudo isso, vem com a gente. Jovens, o título Herança Quantitativa já é autossugestivo. Ele trabalha com quantidades. Até agora, a gente estudou características qualitativas, ou seja, aquelas que trabalham com qualidades. Olhos poderiam ser claros ou escuros, ervilhas poderiam ser verdes ou amarelas, lisas ou rugosas, ou a planta lá, que da ervilha, poderia ser alta ou baixa. Falamos também das cristas da galinha. Então, todas essas heranças são de cunho qualitativo. Agora a gente vai trabalhar com as heranças quantitativas. Nesse caso, existe a possibilidade de uma dada característica se expressar com diferentes intensidades, e isso vai depender da quantidade de genes. E esses genes sempre vão apresentar caráter somatório, ou seja, quanto mais genes, maior a intensidade da manifestação fenotípica. E quanto menos genes, menor a intensidade dessa manifestação. O exemplo que eu trago para vocês é a coloração da pele humana. Não sei se você já reparou, mas existem inúmeras tonalidades de pele. Mas primeiro, deixar uma coisinha clara aqui. Muito se discute sobre raças para nós humanos. O cara negro, o cara branco, mas biologicamente isso não existe. A espécie humana, o Homo sapiens, não possui uma raça, que também é conhecida como subespécie. Nós paramos na espécie. Se pensarmos em um cão, por exemplo, o cão doméstico, o Canis lupus familiaris, ele já possui uma subespécie, ou as raças. Ele pode ser um pastor alemão, um poodle, um pitbull, um bull terrier. Agora, nós humanos não temos uma raça, somos todos iguais. O que nos diferencia são os costumes, a cultura, a etnia, o idioma. O fato de apresentar melanina ou não na pele não faz com que haja uma raça diferente. Belezinha? Então bora continuar. Então, existem pessoas com a pele negra, bem mais escura, existem pessoas com pele branca, aquele branco bem clarinho. E entre essas duas cores, existem várias tonalidades, várias intensidades, que podem dizer que são características intermediárias, que podem ser mais ou menos intensa. E isso vai depender da quantidade de alelos que vão se apresentar. No esquema aqui, a gente vai trabalhar com 5 tonalidades, mas existem mais, muito mais tonalidades. E as tonalidades que vamos trabalhar são as 0 melanina, 25% melanina, 50% melanina, 75% e 100%. É claro que essas cores não são absolutas. Existe o que chamamos de plasticidade. Existem pessoas que se bronzeiam com muito mais facilidade do que outras. Tem gente que fica um pouco só no sol e já fica com aquela marquinha. Tem gente que fica um longo período, um dia todo, e na verdade não fica bronzeado. Tem gente que na verdade vai acabar ficando vermelha, mas não se bronzeia. E isso se dá à plasticidade que a nossa pele tem. Então, temos 5 fenótipos: 0, 25, 75 e 100. Então, galera, quando trabalhamos com herança quantitativas, temos que analisar a quantidade de alelos e a cor em questão. Se liga aqui, analisando esse esqueminha. Para uma pessoa ter pele negra,
temos 4 alelos que chamamos de aditivos que estão interagindo. Diferente lá da lei de Mendel, aqui a gente não trabalha com dominância e nem recessividade. Temos alelos que somam. Aí vai ficar assim, os alelos que somam a melanina são representados pela letra maiúscula. E os alelos que não somam melanina vão ser representados pela letra minúscula. Então, para uma pessoa ter pele negra, para uma pessoa ser 100%, ela deve apresentar 4 aditivos, que serão esses aqui, ó: azão, azão e bezão, bezão. As letras maiúsculas determinam a adição da melanina na pele. Agora, se ela é 75%, ela só vai apresentar 3 aditivos. E existem 2 possibilidades para esses aditivos estarem se rearranjando. Elas podem ser azão, azão, bezão, bezinho, ou podem ser azão, azinho, bezão, bezão. Desde que elas tenham 3 aditivos, a ordem não vai importar. Se tu reparou, eu tenho 3 letras maiúsculas e uma minúscula. Agora, para ela ser 50%, ela vai apresentar 2 aditivos. Então fica assim: azão, azinho, bezão, bezinho. Beleza, apresentou 2 letras maiúsculas. Também existe a possibilidade dela apresentar azão, azão, bezinho, bezinho. E azinho, azinho, bezão, bezão. Para apresentar 25%, será necessário um aditivo. Aí vai ficar assim: azão, azinho, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezinho. E para o cara ter a pele branca, ele não vai apresentar nenhum aditivo. E só temos uma possibilidade, que é azinho, azinho, bezinho, bezinho. Quanto mais aditivos, mais escura vai ser a pele. Se a pessoa não tem aditivo nenhum, a pele dela vai ser branca. Agora, jovens, lá na primeira lei de Mendel, Ai, de novo, prof. a gente viu que um par de alelos codifica uma proteína, forma uma característica. Em alguns casos, isso não ocorre. Existem genes que podem interagir e formar um monte de características ao mesmo tempo. E quando isso ocorre, chamamos de pleiotropia. A pleiotropia, na verdade, é a expressão de várias características geradas a partir de um par de genes. Me diz uma coisa, você conhece essa música? Let's go! Não conhece? Não cantei bem? Então, senhores, essa música é da banda Ramones, banda de rock, banda Ramones. O vocalista dessa banda era o Joey Ramone. Ele faleceu lá em 2001 em decorrência de um linfoma e dizem, assim, alguns boatos afirmam que ele tinha uma característica genética chamada de síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan é um problema genético causado pela pleiotropia. Na síndrome de Marfan, nós temos um gene dominante, lá no cromossomo 15, e esse gene tem uma mutação que faz com que a proteína fibrilina seja defeituosa, seja formada de maneira errada. E como ela é formada de maneira errada, como ela é defeituosa, ocorre uma série de problemas em seus portadores. Os principais sintomas são a estatura elevada, assim, o cara é bem alto, os braços, as pernas e os dedos também são bem longos. Esse cara também pode apresentar alguns problemas cardíacos, problemas ósseos e problemas pulmonares. Todos esses problemas são gerados por apenas 2 genes. Mas a gente tem outros exemplos não relacionados a problema de saúde. Se liga aqui. No caso do gato siamês, ocorre mais ou menos a mesma coisa. Um par de genes será responsável por 2 características. O mesmo gene vai ser responsável pela coloração do gato e pelo formato dos olhos dele. Se liga aqui. Também temos o exemplo da cebola vermelha. Não sei se você já viu, eu
Particularmente nunca vi cebola vermelha, mas ela é um exemplo que a gente trabalha. Aqui, o mesmo par de genes é responsável por duas características, que são a coloração vermelha da cebola e o fato dela ser resistente a certos fungos. E aí, senhores, vou encerrando a aulinha por aqui, lembrando que se você não entendeu alguma coisa, dá uma voltada no vídeo ou vem no chat. Já aproveito para desejar tudo de bom para vocês, tenham uma ótima semana, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar aquele like maroto e fui!